Imagine que você está diante de um portal que ignora as leis da lógica. O que você verá hoje não são apenas pontos num mapa, mas cicatrizes de beleza e mistério que a Terra esculpiu em silêncio por milhões de anos. Das escadarias de arroz que tocam as nuvens na China, aos espelhos d'água coloridos que guardam almas na Indonésia, vamos desbravar lugares onde a natureza decidiu fazer poesia em vez de apenas paisagem. Prepare-se para conhecer o Olho do Saara, caminhar por florestas de pedras afiadas como lâminas e descobrir rios que parecem ter derretido o próprio arco-íris em suas águas. São segredos geológicos e santuários isolados que desafiam a ciência e alimentam lendas ancestrais. Eu sou seu guia nessa expedição pelo extraordinário. Antes de darmos o primeiro passo por essas terras sagradas, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma de nossas descobertas pelo globo. Agora, respire fundo, deixe o mundo comum para trás e venha comigo desvendar os lugares mais surreais do nosso planeta. Depressão de Danakil, o inferno de cores. Se o espaço sideral tivesse uma filial na Terra, ela seria aqui. Situada a 125 metros abaixo do nível do mar, Danakil é um dos lugares mais hostis e cruéis do nosso mundo. O termômetro costuma beijar os 46 graus Celsius e o ar que você respira é pesado, carregado de vapores de enxofre que queimam suavemente a garganta. A paisagem é um choque visual. Piscinas de ácido verde neon, depósitos de enxofre amarelo brilhante e campos infinitos de sal branco puro. É um ambiente extremo que desafia os limites da ciência, onde apenas bactérias muito especiais conseguem sobreviver. Quando a luz do Sol atinge essa superfície, a região inteira reflete luzes multicoloridas, criando uma atmosfera esmagadora e misteriosa. É um lugar onde a vida parece ter sido banida, mas a beleza bruta e alienígena permanece como um testemunho da força indomável do nosso planeta. Terraços de arrozais, de Yuanyang. Nas profundezas de Yunnan, existe uma escada que não foi feita para pés humanos, mas para tocar o próprio paraíso. Imagine passar 1.300 anos esculpindo a lateral de montanhas gigantescas, usando apenas a força da vontade e ferramentas simples. O povo Han fez exatamente isso nas montanhas Ailau. Eles transformaram milênios de esforço em mais de 113 quilômetros quadrados de pura arte viva. Aqui,
O chão começa nos 800 metros e sobe, degrau por degrau, até alcançar os 2.000 metros de altitude. É um labirinto de lama e história que parece não ter fim. No inverno, acontece algo que beira o impossível. Esses campos são preenchidos por água e viram espelhos perfeitos. O céu desce para a terra e você perde a noção de onde termina o mundo e onde começa o infinito. É uma engenharia tão antiga e sagrada que o mundo inteiro decidiu proteger. Não são apenas plantações, são cicatrizes de beleza que provam que, quando o homem respeita a terra, a natureza responde virando poesia. É o reflexo de um povo que aprendeu a domar as nuvens. Yellowstone, o gigante adormecido. Você já sentiu o chão vibrar sob seus pés e se perguntou o que a terra esconde lá embaixo? Bem-vindos ao topo de um verdadeiro monstro adormecido. Estamos flutuando sobre uma câmara de magma que se estende por quilômetros de profundidade. Um supervulcão que respira através de fendas no solo. Aqui, a água não apenas corre, ela explode em jatos que superam os 30 metros de altura, como se o planeta estivesse tentando nos dizer algo. Lagos em ebulição constante liberam nuvens de vapor que dançam com o vento, enquanto bactérias que amam o calor pintam o chão com cores tão vibrantes que parecem saídas de um sonho febril. Mas o verdadeiro mistério está no que ainda não vimos. Sob a superfície, existem rios subterrâneos e câmaras de gás totalmente inexplorados. Se a pressão mudar apenas um pouco, tudo o que conhecemos aqui pode se transformar em um instante. É um lembrete silencioso e colorido de que a natureza dita as regras, e nós somos apenas visitantes curiosos em seu jardim perigoso. Lago Kelimutu, o espelho das almas. Nas profundezas de uma cratera vulcânica, a natureza resolveu pregar uma peça na lógica. Imagine 3 lagos vizinhos, sentados lado a lado, mas cada um ostentando uma cor completamente diferente. O que é mais estranho? Eles mudam de tom, sem aviso prévio. Um dia azul, no outro vermelho, depois preto. A ciência fala em minerais e oxidação, mas para quem vive aqui, a explicação é muito mais profunda. Os moradores locais acreditam que essas águas sagradas são o descanso final para as almas dos mortos, separadas de acordo com a vida que levaram. É como se o planeta estivesse espelhando o humor e o destino da humanidade. Enquanto observamos as cores mudarem sob o céu aberto, corvos raros e papagaios coloridos vigiam as bordas, como guardiões de um portal entre mundos. Hoje, este ecossistema é um santuário protegido, onde cada mudança de cor nos faz lembrar que nem tudo na Terra foi feito para ser explicado, apenas sentido com reverência.
Estrutura de Richat. O olho do Saara. Visto do espaço, parece um olho azul gigante vigiando o deserto. Com 50.000 metros de largura, este conjunto de círculos perfeitos já foi confundido com a marca de um meteoro ou uma cratera vulcânica. Mas a verdade é ainda mais fascinante. É o resultado de milhões de anos de erosão, onde camadas de rocha antiga foram descascadas uma a uma pelo tempo. Essas anéis de pedra têm mais de 100 milhões de anos, datando da era em que os dinossauros ainda caminhavam por aqui. Quando o Sol atinge as cristas rochosas, a estrutura parece se mover e mudar, criando uma ilusão de ótica que desafia a imaginação. É uma obra-prima que a natureza criou sem querer, usando apenas a paciência e a força dos elementos para esculpir um símbolo que só podemos apreciar verdadeiramente quando olhamos das estrelas. Caverna de Benadil, o Templo do Oceano. Escondida sob falésias imponentes que enfrentam o Oceano Atlântico, existe uma catedral esculpida pelas ondas. Para chegar até ela, você precisa se entregar ao mar, remando ou nadando ao ritmo das marés. O teto é uma cúpula natural perfeita, com um buraco gigante conhecido como o Olho do Céu, por onde o Sol envia um feixe de luz direto para o centro da escuridão. Lá dentro, as paredes de rocha brincam com a luz, mudando de laranja para amarelo e rosa suave ao longo do dia. No coração da caverna, uma praia de areia dourada e macia espera por você, protegida do mundo exterior como um segredo guardado a 7 chaves pela natureza. O som das ondas ecoando nesse espaço fechado cria uma música natural que faz qualquer um se sentir em um templo sagrado. É um lugar onde o tempo, o som e a luz se fundem em uma perfeição raramente vista pelo olho humano. Zhangye-Danxia, o arco-íris de pedra. Longe das cidades barulhentas, escondidas em uma região semidesértica, as montanhas decidiram se vestir de festa. Zhangye-Danxia apresenta cordilheiras coloridas, formadas por camadas de rocha sedimentar, com milhões de anos de idade. O que torna este lugar mágico é como as cores reagem à luz. Ao amanhecer e ao entardecer, as rochas parecem pegar fogo, refletindo tons de vermelho, laranja e amarelo, como se fossem chamas sólidas. Isso acontece por causa da oxidação de minerais, criando um visual de arco-íris terrestre que parece pintado à mão. Diferente de outras montanhas, aqui quase não há plantas, deixando a história geológica da Terra totalmente exposta. Caminhar por aqui é como entrar em outro mundo, onde a criatividade da natureza ultrapassa qualquer coisa que o ser humano poderia imaginar ou criar.
Tsingy de Bemaraha, a Floresta de Espadas. Imagine uma floresta onde as árvores são feitas de pedra e as folhas são tão afiadas quanto lâminas de barbear. As torres de calcário aqui chegam a 70 metros de altura, como milhares de espadas de pedra apontadas para o céu. Moldadas por chuvas ácidas e ventos implacáveis durante milhões de anos, elas criam um labirinto natural tão perigoso quanto belo. O nome Tsingy vem de uma expressão local que significa onde não se pode caminhar descalço, e basta olhar para as superfícies pontiagudas para entender o porquê. Sob essas rochas afiadas, existem cavernas vastas e abismos com centenas de metros de profundidade que permanecem quase totalmente inexplorados. É um mundo de cinza e sombra, onde a beleza é bruta e o erro não é perdoado. Esta fortaleza de pedra esconde segredos profundos da Terra, protegida por sua própria natureza inacessível e selvagem. Cânio Cristales, o rio que fugiu do paraíso. Eles o chamam de o rio mais bonito do mundo, e não é difícil entender o motivo. Ele ostenta uma mistura mágica de 5 cores vibrantes que parecem brilhar sob a água. Curiosamente, essas cores não vêm de minerais ou poluição, mas de uma planta chamada Macarenia clavigera, que só sobrevive em condições muito específicas de luz e fluxo. Durante alguns meses do ano, entre junho e novembro, o rio se transforma em uma fita colorida e brilhante. Pequenas cachoeiras e piscinas profundas dão ao leito uma forma misteriosa, quase alienígena. Quando a luz toca a água, cria-se uma ilusão de espelho que faz o rio parecer derreter no espaço. É uma das raras maravilhas naturais que o olho humano pode testemunhar. Um espetáculo efêmero que nos lembra como a vida pode ser exuberante quando encontra o equilíbrio perfeito. Kachemak Bay, o Museu Vivo do Alasca. O Alasca guarda em seu peito um lugar onde o mar, as florestas e as geleiras se encontram em um abraço dramático. Com 1.618 mil metros quadrados, este parque é um mosaico de vida selvagem. Mais de 125 espécies de peixes e centenas de criaturas marinhas vivem aqui em um estado de liberdade total. As rochas retorcidas contam histórias de forças geológicas poderosas que moldaram a paisagem ao longo de eras. Nas zonas de maré, estrelas do mar e caranguejos criam um museu vivo que muda a cada onda. A
Há histórias reais de sobrevivência aqui, como a de uma mulher que resistiu ao frio de um lago gelado, agarrando-se ao corpo de uma lebre. É um lugar de beleza majestosa e perigos reais, onde os esforços de conservação lutam para manter cada centímetro desse paraíso, exatamente como ele sempre foi, intocado. Socotra, o planeta perdido. Imagine uma ilha onde quase 40% de todas as plantas não existem em nenhum outro lugar do planeta. Socotra é o lar da árvore de sangue de dragão, com seu formato de guarda-chuva invertido que parece uma antena vinda de outro mundo. O clima aqui é terrivelmente quente e seco, mas os vales internos permanecem verdes graças a adaptações incríveis que desafiam a lógica. A paisagem combina desertos áridos, montanhas de pedra imponentes e uma vegetação tão estranha que você se sente em um cenário de ficção científica. Insetos, pássaros e répteis evoluíram aqui em total isolamento, tornando-se espécies únicas no mundo. Reconhecida pela Unesco, a ilha de Socotra é um testamento vivo da biologia em seu estado mais puro e surreal. Uma joia de valor inestimável flutuando solitária no oceano. Svartfoss, a queda negra. Na Islândia, existe uma queda d'água que parece ter sido projetada por um arquiteto gótico. Svartfoss é famosa por suas colunas de basalto pretas e hexagonais, que cercam a água branca e pura. Essas formas geométricas perfeitas nasceram do resfriamento lento da lava vulcânica, criando arestas afiadas que desafiam a visão. Com 20 metros de altura e escondida em um terreno montanhoso difícil, a cachoeira exige uma caminhada por trilhas sinuosas, mas a recompensa é absoluta. Quando o sol atinge as pedras, elas refletem um brilho metálico, variando entre o prata e o azul profundo. Svartfoss não é apenas visualmente deslumbrante. Ela inspirou a arquitetura de igrejas e prédios em toda a Islândia. Estar diante dela traz um sentimento de reverência, como se a natureza estivesse nos contando uma história de paciência e perfeição, escrita ao longo de milhões de anos. Deadvley, o cemitério de árvores. Deadvley é uma antiga bacia de argila, cercada pelas maiores dunas de areia vermelha do mundo, criando uma cena que parece uma pintura surrealista. Este lugar já foi um pântano cheio de vida, mas quando a água foi cortada, o clima seco matou toda a vegetação. As árvores mortas aqui têm mais de 600 anos
e não apodreceram porque o ar é seco demais para isso. Elas se tornaram esculturas naturais pretas. Elas permanecem sobre o chão de argila branca rachada, cercadas por dunas que chegam a 300 metros de altura. O contraste forte entre as árvores negras, a areia vermelha e o céu azul profundo torna a paisagem inesquecível. É um lugar que nos faz refletir sobre o poder do tempo e a fragilidade da vida diante da força implacável do deserto. Campo de Gelo, Ilulissat, o cofre do clima. Aqui é onde o gelo ganha vida. Este campo produz 10% de todo o gelo flutuante do mundo, com blocos gigantes que têm força suficiente para deslocar navios de carga inteiros. Paredes de gelo com mais de 100 metros de altura brilham sob o sol do Ártico, criando um cenário que parece de outro planeta. Este é o glaciar que se move mais rápido na Groenlândia, atingindo velocidades de quase 10 metros por dia, algo extremamente raro. Este lugar é conhecido como a Caixa Preta do Clima, pois preserva a história da atmosfera da Terra dentro de camadas de gelo milenares. Dizem que os icebergs gigantes que partiram daqui chegaram ao Atlântico e podem ter sido os responsáveis pelo destino do Titanic. A vista aqui impõe um silêncio absoluto, cheio de temor e respeito pelo poder esmagador da natureza fria. Parque Nacional Tongariro, o brilho de esmeralda. Famoso pelo brilho verde intenso de seus lagos de esmeralda, este parque é um espetáculo visual causado por minerais de enxofre e sílica dissolvidos na água. Os lagos estão situados em uma paisagem vulcânica estéril, cercados por terra vermelha e fumaça, que sobe constantemente do solo. De manhã, o frio pode ser congelante, mas ao meio-dia, o solo queima sob o sol forte. Os lagos cristalinos refletem a luz, criando cores surreais em meio ao terreno acidentado e seco. Craters vulcânicos próximos ainda estão levemente ativos, mostrando que a terra sob nossos pés continua a mudar silenciosamente. Esses lagos são vistos como joias preciosas de uma terra feroz, capturando uma beleza que é ao mesmo tempo frágil e assustadora, vinda das profundezas do nosso planeta. Lençóis Maranhenses.
o deserto de água. Um dos parques mais estranhos e belos do mundo, onde dunas de areia branca se estendem por quilômetros, apenas para serem interrompidas por lagoas de água da chuva. Embora pareça um deserto, este lugar recebe uma quantidade imensa de chuva, criando uma cena surreal que não existe em mais nenhum lugar. As lagoas entre as dunas podem ter vários metros de profundidade e mudam de cor do turquesa ao verde esmeralda, dependendo de como o sol as atinge. É o lar de um peixe único que sobrevive aos períodos de seca, se escondendo sob a areia, até que a chuva retorne. Com mais de 1.502 quilômetros quadrados, o parque muda constantemente com o vento, fazendo o visitante sentir que está caminhando em um mundo feito de luz, água e movimento constante. Lagos de Onyanga, o milagre do Saara. Nas profundezas do deserto do Saara, onde a secura é absoluta, existem lagos onde águas doces e salgadas vivem lado a lado. Alguns chegam a 20 metros de profundidade e, embora as temperaturas no verão passem facilmente dos 50 graus Celsius, a água estranhamente não evapora por completo. As cores dos lagos mudam conforme o crescimento de algas, tornando-se misteriosamente vermelhas ou verdes. A paisagem já foi comparada à superfície de Marte, atraindo a atenção de cientistas curiosos do mundo todo. Mesmo sem chuvas e sem rios correndo para eles, esses lagos sustentam ecossistemas inteiros, provando a resiliência e o mistério da natureza que se recusa a morrer, mesmo no lugar mais árido da Terra. Ishigualasto, o Vale da Lua. Conhecido como um dos cenários mais antigos e estranhos da Terra, este lugar preserva os restos dos primeiros dinossauros conhecidos. Os fósseis aqui têm cerca de 230 milhões de anos, oferecendo um registro vívido de como a vida evoluiu. O terreno é seco e de um cinza prateado, com formações que lembram a superfície da Lua, rochas em forma de cogumelo, pedras redondas e camadas de sedimentos coloridos. Algumas pedras emitem sons quando batidas, um efeito raro conhecido como pedras que cantam. O povo local acredita que esta terra é um portal temporal, onde o passado ainda vive silenciosamente entre as camadas de rocha antiga. É um labirinto de fósseis vivos, mágico e um pouco misterioso, no coração de uma natureza que se recusa a ser esquecida. Lago de Sorapis, a pintura turquesa. Imagine que você está caminhando por uma trilha onde o ar fica tão fino que o peito parece apertar. Estamos nas Dolomitas, um lugar onde as pedras parecem dentes de gigantes apontando para o céu da Itália.
Diante de seus olhos, surge o lago de Sorapis, um espelho de água que desafia qualquer lógica. É um azul tão brilhante e estranho que parece ter caído de outro planeta. Esse tom turquesa quase irreal vem da poeira fina que as geleiras antigas moem enquanto deslizam pela montanha. É como se a própria montanha estivesse chorando minerais coloridos para criar esse cenário único. É um convite ao silêncio. Ali, o tempo parece ter parado para que possamos entender como a Terra é capaz de criar algo tão perfeito e, ao mesmo tempo, tão simples. É a prova de que a natureza não precisa de filtros para nos deixar sem palavras. Respire fundo e sinta o mistério dessa água que nasce do gelo eterno e brilha como uma joia rara no coração de Belluno. Cathedral Gorge, a Catedral de Argila. Este lugar é famoso por suas passagens estreitas e torres altas de argila, que parecem catedrais naturais, esculpidas diretamente da terra. Os corredores são apertados, com apenas 30 a 90 centímetros de largura, fazendo você sentir que está caminhando por paredes de pedra vivas. A paisagem foi moldada por mais de 1 milhão de anos de erosão, transformando camadas de argila em um labirinto sinuoso. Quando o sol entra nas fendas, as paredes brilham em tons de laranja, vermelho e roxo, criando a sensação de uma igreja feita de luz pura. À tarde, toda a paisagem muda de cor com o movimento do sol, produzindo um efeito visual raríssimo. A beleza suave, porém poderosa, das formações de argila faz de Cathedral Gorge uma obra-prima viva do tempo. Yangkala Canyon, a parede de fogo. Escondido em uma área semidesértica, este cânion é um dos segredos mais bem guardados do Turcomenistão, quase totalmente separado do mundo moderno. As falésias sobem centenas de metros e são formadas por camadas de rocha sedimentar colorida, criando o efeito de uma parede de fogo natural. A luz muda ao longo do dia, fazendo o cânion variar do branco brilhante ao vermelho profundo, criando uma paisagem absolutamente surreal. Sem serviços de turismo ou infraestrutura, visitar este lugar é como voltar ao início dos tempos, onde o silêncio só é quebrado pelo vento que sopra entre as rochas multicoloridas. É uma obra de arte geológica monumental, que poucos seres humanos tiveram o privilégio de ver com os próprios olhos. Deserto do Namibe, onde as fadas caminham. O Namibe é um dos desertos mais antigos do planeta,
formado há cerca de 55 milhões de anos. Ele é famoso por suas dunas vermelhas, gigantes de 300 metros, e por milhares de círculos estranhos no chão, chamados círculos de fadas. Esses anéis variam de 2 a 15 metros de largura e se espalham pela terra seca, como se tivessem sido desenhados por uma mão invisível. Visto de cima, o deserto parece uma pintura abstrata gigante. Lendas antigas dizem que esses círculos são pegadas de deuses ou lugares onde espíritos ancestrais protegem a terra. Enquanto a ciência busca respostas, o deserto permanece guardando seu segredo, com esforços de conservação, crescendo para proteger este fenômeno geológico único no mundo. Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, o mundo subterrâneo. Formado sobre um calcário com mais de 400 milhões de anos, este é um dos terrenos mais antigos da Ásia. Milhões de anos de erosão criaram sistemas de cavernas gigantescos, alguns com dezenas de quilômetros de extensão e estalactites, que chegam a ter dezenas de metros de altura. Formações calcárias imponentes, rios subterrâneos e florestas antigas criam uma paisagem única e rara. Seu ecossistema abriga mais de 100 espécies de mamíferos e 300 de aves, incluindo animais raros que mal conhecemos. Além da natureza, o parque serviu de abrigo durante guerras, preservando tradições indígenas profundas. Hoje, o número de visitantes é limitado para garantir que este tesouro da humanidade continue a ser um santuário de biodiversidade e história. Skellig Michael, a Ilha dos Monges Solitários. Uma ilha rochosa remota que guarda um segredo do século VI. Um mosteiro construído inteiramente à mão, a quase 220 metros acima do nível do mar. Para chegar lá, é preciso subir mais de 600 degraus de pedra bruta, sem corrimões ou qualquer segurança. Os monges que viviam aqui eram totalmente autossuficientes, colhendo água da chuva e morando em cabanas de pedra enquanto enfrentavam os ventos gelados do oceano. A paisagem acidentada e o clima severo costumam isolar a ilha por dias, tornando o acesso por barco impossível. As estruturas foram feitas apenas empilhando pedras, sem qualquer tipo de cola ou cimento, e sobreviveram a séculos de tempestades. É um símbolo de terras sagradas e míticas, onde a solidão encontra a eternidade. Depois de tantas paisagens surreais, qual desses destinos você visitaria primeiro se pudesse viajar amanhã? Não esqueça de se inscrever no canal
e deixar seu like para apoiarmos nossas expedições. Continue explorando nossos vídeos e até a nossa próxima jornada pelo desconhecido.